Ore por mim, ore por minha família. Às vezes, irmãos, eu já compartilhei isso em outra ocasião, às vezes não é fácil. Às vezes é muito difícil. Mas pela graça de Deus, estamos aqui. Então, ore por mim, ore por minha família. E aqui foi falado sobre sermões, estudos, trabalhos, aconselhamentos e tantas coisas mais, não é? Muito bom. Mas ore mesmo por nós. Uma certa vez, eu ainda não comecei a pregar, tá, Jonas? Uma certa vez eu estava pastoreando uma igreja lá em São Paulo e geralmente nós temos um púlpito assim, um pouco parecido, e normalmente eu trago algumas anotações, não é? Coloco do lado assim. Talvez alguns não vejam, outros vão perceber claramente. E uma jovenzinha, eu acho que ela tinha talvez uns 12, 13 anos, mais ou menos isso. Ela chegou para mim e disse: pastor, como é que você consegue lembrar de todos aqueles versículos? Eu disse: não, porque estão anotados do lado. Irmãos, alguns a gente lembra, não é? Mas nem todos. Então nós precisamos mesmo da graça de Deus. E eu agradeço os irmãos por esse momento. Eu sei que desejavam fazer isso domingo passado, não é? Mas eu fugi, fui para outro lugar. Mas não adiantou fugir, né, irmão Ezê? Não adiantou. Ok. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Então, com isso, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Algum tempo atrás, eu comecei a meditação nesse capítulo e disse que faria no domingo seguinte, se fosse possível, e realmente não foi possível. Várias coisas aconteceram, mas hoje nós queremos dar continuidade à segunda parte. Mas vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. E assim vai ficar mais fácil nós recapitularmos um pouco o que diz esse texto. 1 Pedro 2, de 1 a 10, verso 1 diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Celestial, nós te bendizemos, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Nós queremos, ó Deus, viver para o teu louvor, viver para que, através de nós, pessoas também conheçam a mensagem do Evangelho, conheçam a verdadeira vida que existe apenas em Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra que nos ensina exatamente essas verdades, como nós, como novas criaturas, devemos viver para o Senhor. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria nesta noite, direção do teu Espírito Santo. Rogamos-te e pedimos-te, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.
O tema que nós estamos extraindo desse texto é vivendo como novas criaturas. A primeira parte nós já entregamos antes e dissemos que como novas criaturas é da vontade de Deus que nós vivamos em verdadeira espiritualidade. Novas criaturas devem viver como novas criaturas. Novas criaturas devem ter novas atitudes, novas ações, novo comportamento. Devem mostrar através de suas vidas que de fato um dia tiveram um encontro com o Senhor. Em outras palavras, nós dissemos, pensando no versículo 1, que nós como novas criaturas, devemos nos despojar de todo o hábito pecaminoso. E é dito no verso 1, despojando-vos de toda maldade, malícia, dolo, despojando-vos. Uma segunda verdade ali, devemos desejar o genuíno leite espiritual. Também está no verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E também, irmãos, como novas criaturas, nos versos 3 e 4, devemos nos achegar ao nosso bondoso Senhor. No verso 3, diz, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, e graças a Deus nós já temos. Todos aqueles que já creram em Cristo já têm essa experiência de que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso. E no verso 4 diz, chegando-vos para Ele. Sim, nós temos que nos achegar a esse Deus bondoso. Porém, quando nós continuamos o nosso texto, a partir do verso 5, até o versículo 10, o que mais o nosso novo dono espera de todos nós? Qual deve ser o nosso novo estilo de viver? E isso é importante nós considerarmos nesse texto. Somos novas criaturas. Então nós temos um novo dono. E o que ele espera de nós? Será que nós vivamos como sempre vivemos antes? Será que deve haver alguma mudança? Será que o nosso comportamento, atitudes e ações não precisam sofrer nenhuma alteração? É claro que sim, tem que sofrer. É o que o nosso texto nos disse e continua nos dizendo. Eu vou continuar, portanto, irmãos, mostrar nessa lista, já mostramos 3, mais novos modos de viver das novas criaturas. E em quarto lugar, portanto, esse quarto modo, devemos reconhecer que somos pedras vivas. Devemos reconhecer que somos pedras vivas. Veja aí o versículo 5, vai até o verso 8, deixa-me ler inicialmente o verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Observe que no verso 4 diz que Cristo é a pedra viva. Mas no verso 5 diz, vós também sois em Cristo. Conforme Pedro, todos os cristãos são pedras que vivem. Se você tiver corrigida, vai dizer pedras vivas. Por outro lado, apenas o Senhor Jesus é a pedra principal, angular, ou pedra da esquina. Nós temos ali no verso 5 a primeira parte que diz isso, não é? E nós temos também ali no verso 7 a terceira parte que também vai dizer isso. Pensando no verso 7, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular ou da esquina. O que é uma pedra angular? É aquela pedra principal da construção, do edifício. E aqui Pedro está deixando bem claro que ele não é a pedra principal da igreja. É Jesus Cristo. Então aponta para o Senhor Jesus. A pedra principal, que vai de algum modo até direcionar ou dar aquele apoio, aquela sustentação para o edifício. Este edifício tem uma sustentação, tem uma base, tem um alicerce, tem um fundamento.
E eu estou me referindo ao prédio da igreja, a princípio. Mas a igreja como igreja. Nós, como igreja de Cristo, independente de prédio, o nosso fundamento é Cristo. E não pode ser além desse fato. Isso significa que todos os crentes em Jesus são pedrinhas que estão sendo colocadas ou edificadas sobre o fundamento da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos não desmarquem o nosso texto, mas eu gostaria que lessem comigo Atos, capítulo 4, verso 11. Aqui nós vemos Pedro e João pregando, e observe que eles não apontam para si mesmos, eles apontam para essa pedra principal, Cristo. Ele diz, Atos 4:11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Também quando nós olhamos em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, a semelhança de Pedro, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e dizendo as mesmas palavras, ou pelo menos a mesma verdade. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, veja o que Paulo diz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser a pedra angular da igreja verdadeira, a sustentação, o alicerce, o fundamento da igreja verdadeira. Nenhuma igreja pode estar sustentada, e se for verdadeira de Cristo, não estará sustentada sobre palavras de homens, sobre pensamentos de homens, mas sobre Cristo. E eu espero que esta igreja seja mesmo verdade. Na verdade, eu creio que esta igreja está assim. E eu espero que você também entenda desse mesmo modo. Note que Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, não diz que ele é a pedra. Mas ele atribui este fato a todos os crentes em Jesus, inclusive a ele mesmo. Ele fala de pedrinhas, que nós somos pedrinhas que fazemos parte de um edifício. Nós podíamos dizer isso quando estávamos, inclusive, construindo esse prédio aqui. É um tijolinho em cima de um tijolinho, não é? É assim. Só que a igreja de Cristo ainda não está completa. E cada pessoa que se converte é um tijolinho. Nós podíamos comparar desse modo, né? Dessa construção, sendo Cristo a pedra principal. Como destacamos aqui em 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro diz também, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Uma casa espiritual. E não está falando de prédio, está falando da igreja. Irmãos, no catolicismo romano existe aquela doutrina em que eles acreditam e ensinam, e você vai ouvir isso muitas vezes, em que Pedro foi o primeiro papa. E todos os papas que vieram de lá para cá e existem e existirão, então são um tipo de uma sucessão apostólica, não é? Pedro não diz isso, que ele foi o primeiro papa, e nem faz referência a isso, nem ele, nem Paulo, nem João, nem qualquer escritor do Novo Testamento nós vamos encontrar esse tipo de doutrina, porque não é bíblica. Jesus Cristo, sim, é o fundamento da igreja. E tanto Pedro, quanto Paulo, quanto João, quanto Maria, e todos nós, e todos os cristãos, de todas as épocas, somos apenas pedrinhas nesse edifício. Nós não somos a pedra principal. E nós temos que sempre lembrar desse fato. Assim, quem crê em Jesus, a pedra viva e angular, como diz ali o versículo 6 e o 7, não será de modo algum envergonhado diante dele, pois ele é a nossa preciosidade, ele é o nosso motivo de honra. Verso 6, por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crer não será de modo algum envergonhado.
Mas para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Interessante essa expressão de modo algum. Foi traduzida em vários locais como de modo nenhum, de forma alguma, e traz aquela ideia enfática e positiva, dizendo não há possibilidade alguma. Muito importante lembrarmos disso. Quem crê em Cristo, a pedra angular, de modo algum será envergonhado. A corrigida diz confundido. Não há de forma alguma essa possibilidade. O Senhor sabe exatamente aqueles que lhe pertencem. Isso está também em 2 Timóteo, capítulo 2. O Senhor conhece cada cristão. Vamos dizer assim, cada pedrinha, cada tijolo do edifício que faz parte do seu edifício. Não adianta alguém que não é um convertido querer passar como convertido, como um tijolinho do edifício da igreja. Aos nossos olhos pode até passar, mas aos olhos de Deus não há possibilidade alguma, porque Deus conhece cada crente, cada convertido, cada pessoa que faz parte da sua igreja. Por outro lado, para todos aqueles que o rejeitam, porque, como diz o versículo 7, são descrentes e desobedientes, Jesus é pedra de tropeço e rocha de ofensa, no que resultará na condenação no dia do juízo. Verso 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Do mesmo modo que o Senhor conhece todos os que são convertidos, Ele também conhece todos os que não são convertidos. Do mesmo modo que o Senhor conhece cada pessoa que faz parte da sua igreja, Ele também conhece cada pessoa que, mesmo que participe de uma igreja local, até tenha cargos, mas não é ainda convertido, mas está lá, Ele conhece. E o verso 8, aliás, o verso 7 diz que os salvos são uma preciosidade na presença do Senhor. Porém, os descrentes, no verso 8, diz que são pedra de tropeço e rocha de ofensa, um escândalo. E diz que tropeçam na palavra. Por que são rochas de escândalo? Porque tropeçam na palavra, ou seja, não creem. E continua o texto, sendo desobedientes. Então desobedecem, não se submetem, não creem. Mas existe aquela outra frasezinha no final que nós temos que ter cuidado, né? Para o que também foram postos. Uma vez que a pessoa não crê, a pessoa rejeita a palavra, a pessoa desobedece a palavra, logicamente vai sofrer uma consequência no final, no dia do juízo. Mas, logicamente, o Senhor quer que cada pessoa se converta. Nós vamos ver isso no capítulo 3, inclusive quando chegarmos lá. Vai demorar um pouquinho até chegarmos lá, mas nós queremos ver esse detalhe, essa importância. Sendo assim, apenas os salvos são pedrinhas da verdadeira igreja de Cristo. Todos os demais não fazem parte dela, apesar de toda a sua religiosidade, apesar de todas as suas crenças, apesar de todo o conceito que possa ter, ou cargos que possa ter. Somente os convertidos, somente os regenerados, somente aqueles que foram feitos novas criaturas porque creram no Senhor, receberam a sua palavra, obedeceram, creram, são feitos pedrinhas nesse edifício de Deus, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas algumas pessoas têm a ideia seguinte: se eu for para a igreja, se eu fizer isso, fizer aquilo outro, então, um dia, quando eu chegar lá na presença do Senhor, Ele vai me aceitar no céu. Não é assim. Somente a igreja verdadeira é que vai entrar no céu para estar com o Senhor. E para fazer parte dessa igreja verdadeira, precisa crer no Evangelho, precisa se submeter, precisa fazer a vontade de Deus, conforme as Escrituras nos ensinam. Precisa ser uma nova criatura. E isso, como nós já vimos no capítulo 1,
diz respeito à fé verdadeira em Jesus, no seu coração. Então, esse quarto modo de as novas criaturas viverem, devemos reconhecer que somos pedras vivas nesse edifício, na Igreja de Cristo. Em quinto lugar, devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. No versículo 5, ali diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para quê? Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deus nos fez novas criaturas ao salvar-nos, para que nós possamos oferecer sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais a Deus. Além de pedrinhas do edifício da igreja verdadeira, somos também, como diz o próprio texto, sacerdócio santo aos olhos do Senhor da igreja. É bom lembrar também, irmãos, quando nós comparamos o Novo Testamento, e principalmente esse texto com o Velho Testamento, precisamos lembrar que, enquanto o Velho Testamento ensina que apenas os levitas, lembra? Os da descendência de Levi. Então, lembrar que apenas os levitas podiam ser sacerdotes. Os que eram membros das outras tribos não eram chamados para ser sacerdotes. Só os levitas. Então, enquanto o Velho Testamento ensina que apenas os levitas podiam ser sacerdotes, o Novo Testamento deixa claro que todos os crentes são um sacerdócio real. Está aí no texto, ó. Os irmãos acabaram de ler aí no verso 5, não é? Que diz essa verdade. Também nós podemos ler ali no verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Pois nós servimos ao Rei do Universo, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aí sim, nós somos um sacerdócio real. Mas também vem uma pergunta logo em seguida, certamente você está se fazendo: e quais sacrifícios espirituais então nós podemos oferecer a Deus? Porque o nosso texto, no versículo 5, diz: a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quais são esses sacrifícios que nós podemos oferecer? Nós sabemos que não estamos mais vivendo na época do Velho Testamento. Nós não estamos mais vivendo naquela época em que os sacerdotes e os levitas então pegavam aqueles animais e sacrificavam e tudo mais. Nós não fazemos isso. Nesse caso, então, quais sacrifícios? Aliás, o nosso texto já diz: sacrifícios do quê? Espirituais. Mas eu quero lhe dar 4 exemplos de sacrifícios espirituais que nós encontramos nas Escrituras. E há outros, mas eu vou mencionar 4. Primeiramente, nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos lá para Romanos 12, mas também não desmarque o seu texto, está bem? Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui está falando sobre apresentar o corpo por sacrifício vivo, não é para matar. É do jeito que nós estamos. O Velho Testamento, o animal era sacrificado e apresentado a Deus. No Novo Testamento, na dispensação da igreja ou da graça, ou seja, na época que nós estamos vivendo, o sacrifício que nós apresentamos a Deus e podemos e devemos é apresentar os nossos corpos. Ou seja, uma vida pura, reta, santa, consagrada, comprometida, fiel na presença de Deus. Os nossos corpos ao Senhor. Deus quer que nós façamos isso, é a sua vontade.
Um outro sacrifício espiritual, irmãos, que nós devemos apresentar ao Senhor, são as nossas orações em favor das demais pessoas. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Tem a ver com orações. E, na verdade, os levitas e sacerdotes também ofereciam suas orações pelo povo. E, nesse caso, nós devemos fazer também. Podemos orar por nós, podemos orar pelos irmãos, podemos orar por outros. 1 Timóteo 2, 1 e 2, veja como o apóstolo Paulo diz e trata dessa questão. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. E ele passa até a mencionar aqui alguns deles, tais como, verso 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Observe aí, portanto, Deus espera, a palavra de Deus nos instrui que nós, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, possamos também orar em favor de outras pessoas. Nós podemos orar por nós. Nós temos esse acesso livre na presença de Deus. Temos falado isso nas quartas-feiras. Mas também nós podemos orar pelos outros. Então, isso que os irmãos fizeram hoje aqui na frente, orando pelo seu pastor, ore pelos outros irmãos. E como eu disse há pouco, não apenas hoje, quando estamos comemorando essa data, mas o tempo todo. Eu oro pelos irmãos. Os irmãos oram por mim? Precisa responder? Mas ore. Sim, devemos orar uns pelos outros. É o que a Bíblia chama de mutualidade ou reciprocidade, não é? Orando uns pelos outros. Temos que fazer isto. Esse é um sacrifício agradável a Deus, é um sacrifício espiritual. E lá na Epístola aos Hebreus, nós vamos encontrar ali 2 outros sacrifícios que nós podemos apresentar ao nosso Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. Nossos louvores constantes. É outro sacrifício. Hebreus 13, 15 diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvar a Deus, adorar ao nosso Deus. É por isso que nós em cada culto cantamos, em cada reunião cantamos, não importa se é na casa, se é na igreja, não importa onde seja, nós louvamos ao nosso Deus. E evidentemente procuramos louvar dentro de um padrão conservador, tradicional, que nós cremos que seja bíblico. Ofereçamos sempre louvor ao nosso Deus. Então, esse louvor, não devemos dar ao culto, não é? Estamos no culto, vamos cantar. Mas você canta em casa, você canta enquanto está na rua, enquanto está dirigindo, e outras coisas mais. Nós devemos estar constantemente louvando ao nosso Deus. Constantemente. Aqui diz sempre. E no verso 16, irmãos, nós temos aí um outro sacrifício espiritual. Nós vamos chamar de nossos atos de bondade e cooperação mútua. Bondade e cooperação mútua. Verso 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, ou seja, se agrada. Que palavras, não é? Bondade, mostrar bondade, fazer o bem. Ali fala também sobre uma cooperação mútua. De novo, a questão da mutualidade, da reciprocidade. E diz que com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus fica feliz, Deus fica contente quando nós fazemos isso. Assim como Ele mostrou o seu maior bem para conosco, enviando o seu Filho a este mundo para morrer em nosso lugar,
nos dando o seu melhor, nós também devemos fazer a mesma coisa. Estar prontos em ajudar, estender a mão e fazer alguma coisa, principalmente em favor dos outros cristãos. Mas em Gálatas 6 diz não só aos da família da fé, mas também outros. Tais sacrifícios, como diz lá em 1 Pedro capítulo 2, devem ser sacrifícios espirituais agradáveis, ou seja, aceitáveis. Mas para isso tem que ser apresentados por intermédio de Jesus. E sabemos, sempre conforme as Sagradas Escrituras, verso 5, portanto, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É o que Deus espera da nossa parte. Irmãos, lembram daquela história dos filhos de Arão, Nadab e Abiú? Lembra daquela história? O Senhor Deus, através de Moisés, separou Arão para ser o sacerdote e também seus filhos. E a Bíblia diz ali que Nadab e Abiú resolveram então oferecer sacrifício a Deus. E um certo dia, eles, portanto, foram oferecer um fogo estranho. Ou seja, o que Deus não tinha mandado. E na verdade era contrário ao que o Senhor havia mandado. Qual foi o resultado? Você sabe? Lembra? Isso, morte. As pessoas dizem, eu vou fazer qualquer coisa para Deus e está bem. Ou fazer contrário ao que a Bíblia ensina. A Bíblia diz de um jeito, a pessoa quer fazer de outro, quer impor aquilo. Nadab e Abiú serve como advertência para nós, de aviso. Como a Bíblia diz que tudo que foi escrito foi para nosso ensino e advertência, não é? Então nós devemos realmente cuidar com o tipo de sacrifício que estamos oferecendo ao nosso Deus. Tudo isso indica então que agora somos sacerdotes do Senhor e que nós devemos viver à altura de tão grande honra e privilégios. É uma honra, irmãos. Como dissemos há pouco, somente os levitas eram sacerdotes, podiam ser sacerdotes, podiam oferecer sacrifícios ao Senhor assim, eles mesmos se apresentando com sacrifício na presença de Deus e foram consagrados para esse tipo de serviço. No Novo Testamento, hoje, todos nós podemos fazer isso, sem distinção. Todos nós, sem exceção. E eu quero passar, portanto, para o sexto modo de viver da nova criatura. 1 Pedro 2, versos 9 e 10, devemos proclamar as virtudes do nosso Salvador. Devemos proclamar as virtudes do nosso Salvador. Versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Proclamar as virtudes do nosso Salvador. A palavra virtudes, que nós encontramos ali no verso 9, refere-se àqueles atos poderosos e gloriosos de Deus, bem como aquelas suas qualidades e todas as suas grandiosas obras e manifestação do poder de Deus. Essas são as virtudes. Talvez nós podíamos falar e incluir de uma maneira geral os atributos, aquelas qualidades que fazem parte da própria natureza de Deus. Nós devemos falar de Deus, falar do que Ele fez, do que Ele faz, como Ele é, como Ele age. E quanto mais nós conhecermos a Bíblia, mais nós vamos ter liberdade e conhecimento para falar. Porque agora somos povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz o texto. Precisamos falar daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E exatamente, nós somos tirados das trevas. Deus nos resgatou de lá. Estávamos perdidos.
caminhando para a perdição eterna. Estávamos desagradando ao nosso Deus, desonrando o seu nome, envergonhando o nosso Criador. Fomos criados para glorificá-lo, mas a nossa vida não glorificava, só envergonhava. Mas Deus nos salvou, nos tirou de lá. Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós estamos na luz de Cristo, andando com Cristo. Lembra que Cristo disse que Ele era a luz do mundo? Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5 diz, antes eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E exatamente porque nós estamos na luz e conhecemos o Deus que é luz, luz perfeita, é um Deus perfeito, perfeição em todos os sentidos. Nós temos que falar dele, daquele que nos tirou das trevas. Por causa disso, então, nós precisamos falar da sua graça. É o favor imerecível de Deus. O que Ele fez. Nós não merecíamos e nunca poderíamos merecer a salvação. Mas Ele nos salvou pela sua graça. Temos que falar da sua bondade. Como Deus é bondoso, não é? Aliás, o versículo 3 chama a nossa atenção para isso. Se é que já experimentaste ou provastes que o Senhor é bondoso. Sim, Deus é bondoso. Deus é bom o tempo todo. Temos que falar da sua justiça. Sim, Deus é justo, Ele é reto. Deus não aceita pecado. Temos que falar da sua santidade. Sim, Deus é santo, é puro, é imaculado. Aliás, imaculável. Não pode sofrer nenhuma mancha, não pode não pode praticar nenhum pecado, nenhuma injustiça, nada. Temos que falar desse Deus, da sua santidade. Temos que falar de Deus como um todo, não é? Não falar de nós mesmos. Não falar do mundo. O alvo da nossa conversa deveria ser sempre falar de Deus. Em todos os momentos. Mas, irmãos, quero dizer uma palavra muito importante. Preciso que preste bastante atenção. Desde alguns meses atrás, para dizer talvez desde o ano passado, retrasado, eu vejo muitas postagens nas mídias sociais, Facebook, não é? É tanta gente defendendo esse e aquele político, caindo em cima daquele, defendendo esse, exaltando aquele como... Deus nos salvou para isso. É verdade que nós temos que orar pelas autoridades, já vimos isso em 1 Timóteo capítulo 2, mas nós somos salvos para ficar falando de pessoas, de políticos, de política, de politicagem, dessas coisas. Nós temos que falar de Deus. Foi Ele quem nos salvou. É Ele quem sustenta a nossa vida aqui. E é a Ele que nós teremos que prestar contas um dia. Então nós temos que pensar nisso. Temos que pensar seriamente nisso. Eu não estou dizendo que você deve ser contra os políticos. Eles fazem seus trabalhos. Mas nós temos que exaltar e glorificar o nosso Deus, o nosso Salvador. Esse sim. Nós temos que falar dele. Às vezes eu vejo algumas postagens de algumas pessoas que às vezes não colocam nenhum versículo da Bíblia. Nada. Por semanas e semanas. Mas todo dia tem uma postagem sobre políticos. Parece que nos esquecemos que nós somos salvos. Olha o que diz o texto aqui. Deus nos fez seu povo de propriedade exclusiva a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos salvos para falar de Deus, de exaltar a Deus, de glorificar ao Senhor. Mas parece que alguns se esqueceram disso. É Ele que merece todo o nosso tributo, respeito, exaltação e glorificação. Então, como Novas Escrituras, é nossa obrigação proclamar a Deus, ou seja, anunciar, declará-lo publicamente, torná-lo conhecido. É a ideia aqui de proclamar. Falar das suas misericórdias, como nós temos no verso
10, da sua salvação, do seu perdão, que Ele nos resgatou das garras de Satanás através da fé em Jesus. Verso 9, vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus tem sido tão piedoso, tão compassivo conosco. E nós vamos falar dele, temos que falar dele. Alguns meses atrás, alguém do norte do Brasil depois de repetidas vezes enviando vídeos e textos políticos, e eu não falava do assunto, eu mandava um versículo da Bíblia, um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, a pessoa mandou um áudio bastante chateada comigo. E eu disse, ok, nós temos que orar mesmo por eles, pelos políticos. E quando chegar a época da eleição, a gente vota. E a pessoa concordou. E parou por um tempo. Porém, nessa semana, parece que voltou tudo de novo. Então, como vimos, irmãos, novas criaturas têm agora um novo modo e estilo de viver neste mundo. Como nós observamos ali, pensando do verso 5 ao verso 8, nós devemos reconhecer que somos pedras vivas. E só os salvos são pedrinhas desse edifício da Igreja de Cristo, é a pedra angular principal. Também no verso 5 nós destacamos que devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E destacamos aí alguns desses sacrifícios que nós podemos oferecer ao nosso bondoso e glorioso Deus. Vários deles. E por último, pensando nos versos 9 e 10, que devemos proclamar as virtudes do nosso Salvador, é falar de Deus, do nosso Salvador. Existe um hino no nosso cantor cristão que diz mais ou menos assim: sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra a Deus que tudo dá. Será que nós não sabemos falar do nosso Deus? Sabemos falar de tudo, mas não de Deus? Devemos falar dele, de como ele tem sido bondoso e gracioso para conosco. Agora, Pedro escreveu essas palavras àqueles cristãos que estavam passando por dias difíceis, muitos dos quais estavam sendo rejeitados. E porque a igreja agora é o povo escolhido de Deus, também estamos sujeitos a ser rejeitados pelo mundo, assim como Jesus foi rejeitado pelos homens de sua época, mas não por Deus. Jesus Cristo não foi rejeitado por Deus. E mesmo que este mundo nos rejeite, nos trate mal, Deus ainda vai estar ao nosso lado, nos ajudando, nos abençoando. Que privilégio é pertencer, portanto, ao Senhor. E que honra é poder oferecer sacrifícios espirituais ao nosso Deus. Coisa que nós podemos fazer todos os dias, não é? Apresentar o nosso corpo vivo ao Senhor, oferecer orações, tanto por nós como por outros, louvar ao nosso Deus constantemente e também praticar atos de bondade e cooperação mútua. São coisas que nós podemos fazer o tempo todo, dia e noite, sem exceção. Mas me responda francamente, como novas criaturas, estamos falando do nosso novo dono? Estamos falando do nosso novo dono? Vamos lá. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua graça e bondade, pelas tuas misericórdias para conosco. Nós te bendizemos, ó Pai, porque um dia, como diz o texto que lemos, nós estávamos nas trevas do pecado, longe do Senhor, separados, sem nenhuma esperança. E hoje, por causa de Cristo, nós estamos na luz. Nós estamos na verdade, no caminho que conduz ao céu. Nós te bendizemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, nos abençoado, fortalecido, edificado, nos dado tantas promessas. Ajude-nos, ó Pai Celestial,
Que cada dia, verdadeiramente, nós possamos viver como novas criaturas, cumprindo os desejos do Senhor, realizando a vontade do Senhor nas nossas vidas. Quero, ó Pai, suplicar em favor de cada irmão que participa deste culto, cada pessoa que está presente. Opera em nós uma grande obra, que os nossos lábios possam se abrir para falar do Senhor, acima de tudo, e que o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado sempre, por nosso intermédio. Nós pedimos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.